Ok, então vamos lá. Chamando o pessoal no Instagram. Olá, boa noite, mãe, boa noite, pai, boa noite a todos vocês que estão aqui no Instagram, que vocês também que vão me acompanhar hoje também pelo YouTube, né? Onde a gente vai poder postar aí essa live de hoje. E eu quero dizer para você, mãe, quero dizer para você, pai, que hoje nós temos uma novidade. Nós temos aí, ó, doutora Nádia, dose dupla. Pois é, ela voltou e ela vai estar conosco hoje também para compartilhar aí algumas questões e também aí dar um presentaço para as mães, tá bom? Bem, gente, antes mesmo de eu convidar a doutora Nádia para estar conosco, né? A gente sabe que hoje nossa amiga Maria da Glória, ela vai aí ministrar o tema conosco também, e eu quero dizer para vocês que é uma alegria para mim, uma alegria imensa poder estar aí trabalhando com vocês esta semana que antecede o Dia das Mães. E eu trouxe aí esse projeto Vínculo Emocional, Mãe e Filhos. É um projeto onde vai ajudar com que as mães e também os seus filhos, eles possam aí fortalecer esse vínculo emocional. Nós temos trabalhado já há um bom tempo, né, com o Vínculo Materno, Dores e Amores, que é um programa direcionado para as mães que perdem, assim como eu, como a nossa querida Nádia, né, que perdemos os nossos filhos, mas que hoje eles moram no nosso coração. É um projeto dedicado para ajudar as mães a olharem um pouco mais, aprender a lidar com essa dor, reunir força e persistência para não desistir de ser mãe. Não desistir de ser mãe daqueles filhos que não estão, né, no nosso colo, no nosso braço, mas que a gente leva no coração. Não desistir de ser mãe, né, dos filhos que estão aí, ou dos filhos que virão. Então, ontem a doutora Nádia, ela compartilhou conosco a importância da mãe se cuidar, a importância da mãe para que ela possa, de fato, cuidar dos demais, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar também da sua própria profissão, ela precisa também se cuidar. Então, é isso que o Vínculo Materno Dores e Amores traz, e a gente agora tem essa extensão aí, tá, do vínculo emocional, né, mães e filhos, em homenagem ao Dia das Mães. Bem, eu quero convidar agora a doutora Nádia Martins. Ela vai dar aí para a gente, aí, vai trazer algumas dicas para a gente, e depois acredito que ela tem uma surpresinha para todo mundo, viu? Sobretudo o pessoal de São Paulo, de Ribeirão Preto, olha, fica atento. Vamos chamar aí a doutora Nádia. Pode vir, doutora Nádia, seja muito bem-vinda ao nosso evento, ao nosso encontro. Deixa ela chegar aqui para a gente poder aí acolher a doutora Nádia. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que as nossas lives, graças a Deus, têm sido assim um sucesso e todas nós estamos aí vibrando, né, de alegria para que a gente possa de fato fazer aí esse Dia das Mães muito, mas muito especial, porque as nossas mães, elas merecem e nós como mães também merecemos. Então, chegou a nossa querida doutora Nádia. Minha querida, seja muito bem-vinda. Deixa eu ajustar aqui o meu programa, senão o pessoal vai ver somente o meu rosto, minha cabeça cortada, aí não dá certo, né? Eu acho que vai dar. Boa noite, Boa querida Nalva. noite! Que Boa bom, noite, queridas Nádia. mamães, ou futuras mamães, né? Isso Que estão aí. aqui nos assistindo. É um prazer muito grande estar hoje novamente aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham, boa parte tenha assistido a live de ontem, onde a Nalva e eu compartilhamos um pouco das nossas histórias, das nossas dores, como que a gente ressignificou, como que a gente seguiu adiante, né, para cuidar dos que estão presentes, né, dos nossos filhos, esposos, né, e para voltarmos a ser uma família feliz, né, Nalva? Exatamente, exatamente, Nádia. Queria
Pode falar. E ontem, não foi, Nádia? Ficou bem forte aquela frase, né, que eu dizia ontem e que você também disse assim, poxa, isso é tão forte para uma mãe, né, que teve esse momento aí de perda dos seus bebês, que é a gente transformar a dor da perda em uma saudade serena. E quando a gente transforma essa dor da perda numa saudade serena, na verdade, a gente vai lembrar, a gente vai vivenciar, a gente vai trazer no nosso coração aqueles que a gente não pôde trazer ou continuar levando nos braços, mas está aqui no coração e eles fazem com que a gente possa aí transformar a sua presença, a sua vida em um legado. E é isso que Nádia está fazendo e eu também, né, Nádia? Tantas mães precisam olhar, né, com amor, com carinho para seus filhos, né, e perceber a importância deles na nossa vida. Mas fica à vontade, Nádia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nalva. Eu gostaria de compartilhar um videozinho bem curto, né, com vocês, assim, que eu elaborei. É simples, mas eu queria saber se é isso que vocês costumam sentir no dia a dia, tá? Opa! Beleza, pode ir para compartilhar. Então, deixa eu ver onde é que está aqui. Aí, enquanto a doutora Nádia está colocando aí o vídeo, o pessoal do Instagram, né, não vai poder visualizar, mas vai lá, gente, ó, no meu canal do YouTube, Nalva Araújo Terapeuta, e também, com certeza, depois eu vou passar para a doutora Nádia essa gravação, vai lá também no canal dela e pode assistir, tá bom? Então, ela vai passar o vídeo e vamos aí prestar atenção. Vocês que não estão ouvindo pelo Instagram, mas vão ver depois pelo YouTube. Tá normal aí, Nalva? Tranquilo, tranquilo, pode passar. Tá. Você colocou porque aqui ainda não está passando? Eu coloquei. Achei que estivesse passando aí. Desculpa. Não, aqui não está passando ainda não. Não? Não. Será que aconteceu aqui? Espera aí, deixa eu parar aqui o compartilhamento e ver, então. Pronto. Mas tá o vídeo você chegou a ver? Eu vi o ícone do vídeo. Só o ícone? Agora o vídeo em si não. Vamos ver aqui. Pronto, acho que agora vai dar para ver. Maravilha, vai, lindo, né? gente. Vai. Espera aí, então. Deixa eu criar expectativa com o pessoal aqui do Instagram para depois eles irem para o YouTube, viu, gente? Pronto, agora a gente vai ver. Que lindo, viu? Nádia, que maravilha! Então, é com essa beleza, com esse bem-estar que você trabalha e proporciona para as mães? Que maravilha! Exato. Fala um pouquinho para a gente, Nádia. Então, eu acredito que a maioria de nós mães, né? A gente se sente, às vezes, assim, né? Como se tivesse que ter uns 20 braços, né? Para
resolver tudo que teria que resolver no dia, né? Uhum. E tem momentos que a gente até se sente uma heroína, mas todo herói também precisa de descanso, né? Precisa de um tempinho para recarregar as energias, né? Uhum. Então, é preciso, quando a gente está assim, né, falando, ai, como que eu vou dar conta? Não estou aguentando mais. Respirar, mentalizar coisas boas, né? Uhum. E olhar para nós mesmos, né? Daí ali eu faço a chamada, né, para se imaginar, né, Sim. recebendo uma massagem, né, assim, um tratamento gostoso, né, de para você ter aquele contato com o próprio corpo, né, assim, poder sentir que está sendo realmente cuidada, né, Uhum. e para você fazer as pazes com o espelho também, né? Porque, como a gente falou na live de ontem, né? Às vezes, quando a gente está num momento de dor, a gente relaxa bastante, né? A gente esquece da gente, É né? verdade. E é importante que a gente se cuide para poder cuidar do outro, para poder servir de exemplo para os nossos filhos, né? Que eles esperam isso da gente, é tanto que eles elogiam quando a gente passa um Uhum. batom, faz umas unhas, arruma o cabelo, né? Uhum. Tá É com mais verdade. disposição, né? Eles sentem essa energia, né? E eles repetem também aquilo que a gente faz, né? Se a gente se Uhum. alimenta bem, se a Eles gente também faz um fazem. exercício físico, eles acabam repetindo também, né? Uhum. E então eu gostaria de dar, né, 3 dicas especiais aqui, que seria a questão dessa alimentação saudável, né, das mães cuidarem da sua alimentação, de se hidratarem bem diariamente, né? Pode dar uma fugidinha de vez em quando, né? Porque Ninguém de ferro, né, Nádia? ninguém é de ferro, né? Assim, comer umas besteirinhas de vez em quando, tudo bem, mas desde que não se torne rotina, né? Isso. E que não seja nada em exagero também, né? Que às vezes o que estraga mesmo são os exageros, né? Então, tendo equilíbrio, tudo bem. E Uhum. praticar uma atividade física. Você falar assim, nossa, mas eu não tenho tempo de praticar atividade física, eu não tenho ninguém que me ajude em casa, eu ainda tenho que trabalhar fora. Então, no momento que você estiver com seu filho, você pode, eu até tinha Você colocado no deu. slidezinho, né, A mãe. porque Uhum. daí o pessoal do Instagram não vai ver também, mas eu vou até resumir aqui para eles aquele, Isso, né? ótimo. Fala para eles porque eles acompanham É, melhor. É que no slide que eu coloquei tem uma mãe, né, fazendo ela deitada no tapetinho e com a criança aqui, né, ela levantando as pernas e a criança nas pernas, né? Então ela tá fazendo esse exercício. E eu lembro, Uhum. Nalva, que eu também fazia assim com o Dudu. Eu deitava, fazia flexão com ele. Eu preciso começar a fazer isso com Sofia. Acho que flexão invertida. E ele Que adorava. maravilha. Ele adorava, ria tanto, assim, e hoje, como eu falei ontem, né? Hoje o Dudu, ele adora fazer atividade física, ele já liga lá a TV dele, ai, agora eu vou ligar aqui o meu aplicativo que tá na hora do meu exercício, tá? Não me atrapalha, Ele. ainda fala para não atrapalhar, não me atrapalha que tá na hora do meu Uhum. exercício. Então, Verdade. assim, ele gosta muito de fazer, né? Então, o Denis também, nossa, o Denis Tô surpresa. Denis, do ano passado para cá, perdeu 17 quilos, que ele tinha uma Nossa. briga com a balança muito grande, né? Então, nessa Uhum. pandemia, ele conseguiu também se organizar. Então, Que tá a família maravilha. toda agora, sabe? Todo mundo se cuidando, né, Nádia? Se cuidando. Eu Aham. tinha dado uma relaxada naquele tempo que eu te falei, quando, né, conta da perda gestacional. Então, ainda estou recuperando meu peso, né? O Uhum. meu ritmo não está o mesmo de antes, mas aos pouquinhos eu estou retomando também. Isso É aí. importante, né? E outra dica, né? A última dica é você tirar um tempo para você mesma, assim, falar, não, esse tempinho é só meu. Eu Uhum. vou
me cuidar, sei lá, vai para um salão, para um estúdio de estética, uma clínica de estética, faz algum procedimento, ou vai dançar, vai namorar, assiste um filme, né? Que não seja só filme infantil, porque a gente já assistiu isso. O dia todo. A gente fica o dia todo que tem umas musiquinhas que nem saem da cabeça, né? Vai até dormir com aquelas musiquinhas de desenho. Então, assim, alguma coisa light, você falar assim, não, mas eu não consigo mesmo assim esse tempo sozinho, então tente fazer com seu filho. Aqui eu negociei com o Eduardo, sabe? Na hora do almoço, que é o único tempinho que a mamãe tem para assistir a TV, aí eu coloco o que eu quero, claro que desde que seja permitido para a idade dele também, né? Claro. Tem que ter esse bom senso, né? Eu falo, olha, vamos assistir algo diferente. Você já fica aí por conta da TV, parece que a TV é só sua, né? Então deixa eu ver algo um pouquinho diferente também. Então a gente fez essa negociação, tá dando certo. Que bom, Nádia, tá vendo? As crianças entendem, né? Na verdade, né? Elas precisam saber, elas entendem que elas têm a liberdade delas, elas têm o tempo delas, papai e mamãe também têm, a gente tem que também negociar aqui com Sofia. Garanto que é um pouquinho difícil, viu? Mas, mas a gente consegue. É persistência, né? A gente vai persistindo ali, porque para educar tem que ter paciência e persistência, né? Então, você não desistam não, que vale muito a pena, né? Se depois quando vocês veem o resultado, nossa, é fantástico, assim. Verdade. E para presentear as mamães... Olha, mamãe, fica atenta, esta mulher tem coisa para gente. Eu tô achando que eu vou em Ribeirão Preto ganhar esse presente, viu? Eu gostaria de oferecer nessa semana do Dia das Mães, do dia... Hoje é 3? Hoje são 2. 2. Então, do dia 3 até o dia 8, que Dia das Mães, eu também quero descansar, então não vou trabalhar no Dia das Mães, né? Mas do dia 3 ao dia 8, 30% de desconto em uma sessão detox mental e corporal. Tá? Gente, então, assim, vocês vão poder receber uma drenagem com massagem relaxante, aromaterapia. Então, todos os cuidados, assim, para também esvaziar um pouco a mente, né? Isso. E poder também substituir os pensamentos ruins por bons pensamentos, né? Que é isso que eu acho que a gente está precisando, né? Verdade. Então, quem tiver em Ribeirão ou na região, né? Vai poder ser beneficiada nesse caso, né? E eu vou, se me permite também, Nalva, oferecer uma sessão gratuita de coaching. Uau! Tá? Então, aí quem não está em Ribeirão Preto também pode ser beneficiado, Nádia? Pode ser beneficiado, que eu consigo fazer online, né? Isso, beleza. Então passa, Nádia, o teu contato para as pessoas. Gente, eu digo assim para vocês, viu? No Dia das Mães, eu acho que não tem um presente melhor e maior do que você dar e receber uma sessão, sabe? Uma sessão de terapia, uma sessão de coaching, uma sessão de constelação familiar. Por quê? Porque você vai, digamos assim, ter uma experiência única na sua vida. E é um presente maravilhoso que quando a gente recebe ou a gente dá esse presente, a gente não dá somente esse presente naquele dia, mas ele vai aí, digamos assim, perpetuar na nossa vida. E é algo que é, digamos assim, incomum, né? Normalmente a gente só pensa em dar um presente que é uma coisa física, né? É um perfume, seja lá o que for. Mas imagine aí você dando para sua mãe ou você recebendo uma sessão. Então, Nádia, coloca aí, por gentileza, tá? O teu contato, diz aí como é que as pessoas podem agendar com você para que elas possam receber. E, gente, vocês que estão aqui no Instagram, vai logo dizendo eu quero, porque eu sei que vai lotar essa agenda, viu? Fala aí, Nádia.
Tá. Então, assim, vocês podem entrar no meu Instagram, que tá a doutora Nádia Martins, Uhum. né? Clicar no link da bio, que lá já direciona para o meu WhatsApp, ou me ligar diretamente no 16 99129 5976. Que Tá? maravilha. Repete, Nádia, para as pessoas, para ficar bem firme. Depois você coloca aí também, viu? Se você Eu puder acabei de fixar. colocar. Isso, Acabei beleza. de colocar, né? Então, WhatsApp 16 99129 5976 ou Instagram, doutora Nádia Martins, tudo junto. Que maravilha. Então, gente, vamos lá, vai lá, viu? Entre em contato com a doutora Nádia. Eu acredito que é um presente, né? Digamos assim, bem especial e bem diferente. E é uma pena, né, Nádia? Nós que estamos aqui na Bahia, a gente não vai poder, né? Uma A gente pena não vai mesmo, podia morar poder. mais pertinho. Ou eu vou lá ou você vem cá, viu? Não sei, não, acho que é melhor eu ir lá, viu? Que Quando maravilha. vier, Nalva, me procure, não deixe de me procurar, que Fique com certeza tranquilo. eu vou te oferecer isso também. Gratidão, viu? E eu vou receber assim de muito bom grado e com muita alegria, viu, Nádia? Gratidão, gratidão aí a você, viu? Então, pode dizer o que você tem mais para as nossas, para o nosso público, né? E daí também as tuas redes. Fala um pouquinho do trabalho, Nádia, além de você trabalhar com a questão da estética, me fala aí um pouquinho dos teus atendimentos, né, que você faz online, terapia, essa coisa toda. Comenta aí com o Então, pessoal. eu trabalho também com a constelação, né, tanto Isso. online quanto presencial, e ofereço mais 11 sessões de coaching, né, que é para trabalhar a inteligência emocional, Uhum. para fazer um planejamento do que você precisa, né, e trazer para você para ação, né? Que isso daí é fundamental, né? E a gente oferece essas 12 sessões contando com a constelação, porque segundo a neurociência, nosso cérebro leva cerca de 3 meses, mais ou menos, né? Assim, de Isso. 21 dias a 90 dias para se adaptar a um novo modelo, né? Então, na constelação, você consegue, na maior parte das vezes, identificar o que precisa ser trabalhado, né, Nalva? Assim, a própria Uhum. constelação em si, ela já, às vezes, ela já é um processo de cura para a gente, né? Com certeza. Então, tem situações até que a pessoa só com a constelação já se cura, né? Já consegue seguir muito bem. Então, para aqueles que a constelação mexe bastante na ferida e a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, né, de lidar com aquele processo, né? E agora, como que eu vou fazer com essa situação? Então, a gente oferece as outras sessões de coaching, Uhum. né? Que Que daí maravilha. trabalha bastante assim as crenças, né, que são crenças limitantes, né? Vamos ver como que está a sua qualidade de vida, fazer a sua roda da vida para trabalhar bem mesmo a sua inteligência emocional. Uhum, que maravilha! Então, gente, tá aí, viu? Tá aí o trabalho de Nádia. Eu acredito que vocês devem ter amado esse presente aí, doutora Nádia, em dose dupla, né? Que ela teve ontem aqui com a gente. Eu não consegui ontem postar, viu, Nádia? Ainda não consegui postar no YouTube aquele nosso vídeo, mas amanhã, gente, eu vou postar tanto de hoje, doutora Nádia e doutora Maria da Glória, que vai entrar aqui na instante. Eu vou postar os dois vídeos, porque a nossa live de ontem foi muito emocionante, foi fantástica, e vocês vão conhecer um pouquinho mais, né, doutora Nádia, sua história, né, e como ela ressignificou, tá, a perda de seu bebê, e hoje ela é assim, essa mulher linda, maravilhosa, que continua aí lidando com a vida, cuidando das mães, para que elas se cuidem melhor e cuidem melhor dos seus filhos, viu? Que maravilha. Gratidão, Nalva. Agora, então, vamos... pode chamar a sua convidada especial, né? E eu vou estar aqui Uhum. assistindo, Que né? Devido a maravilha, viu?
Gratidão, mais uma vez, um beijo no seu coração, no coração de todo mundo que mora aí dentro, viu? Do seu Obrigada. coraçãozinho, um beijo para o seu esposo, para sua família, e sucesso aí. Gente, procura a doutora Nádia, porque essa promoção que ela está fazendo para o Dia das Mães e também fazer uma sessão de entrevista com ela gratuito, olha, não é para todo mundo não, viu? Não perca essas oportunidades não, porque nem sempre elas voltam, tá bom? E assistam todas as lives da Nalva, porque ela é uma terapeuta espetacular, né? Eu tenho assistido Gratidão. algumas vezes a terapias, manhãs Manhãs terapêuticas, né? terapêuticas, Então, assim, é né? muito gostoso, gente, muito Uhum, gostoso ouvir a Nalva falando logo pela manhã, é né? Ajuda a verdade, gente bastante, tá? Não verdade. deixem de segui-la aí e assistir todos os dias, que vale a pena. Gratidão Gratidão. mais uma vez, Eu que te tá? agradeço, Tudo de viu, bom para Nádia? você também. Obrigada, um cheiro para você. Que Para bom, você. viu? Tudo de bom. Igualmente. Um beijão aí para vocês. Beijo. Gente, permanece aí. A gente agora vai entrar com a nossa Maria da Glória. Ela hoje vai trabalhar um tema super importante, tanto quanto o de ontem, tá? Ela vai trabalhar com a gente aquele tema que é Mãe, um ser humano de talentos e limitações. O que será que Maria da Glória vai trazer para a gente? Enquanto ela entra, eu vou pedir. Olha, Nádia, tem algumas pessoas falando aqui com você. Nádia, você é muito especial. Olha, Maria Ivone. Maria Ivone é aluna nossa aqui do Gratidão, Materno. gente. Gratidão pelo carinho, gratidão por vocês estarem aqui assistindo a gente, viu? Maravilha, Nádia. Pronto. Então, Como é que eu vamos chamar a Maria da saio Glória. agora para a Maria da Glória sair? Oh, entrada, deixa eu ver. Eu acho que Glória pode fazer o pedido. Eu não sei bem como é esse negócio, não, mas se você não conseguir sair, fica todo mundo aqui, não tem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. Mas eu não sei ao certo como é que Eu acho que eu funciona. vou sair e vou entrar novamente para não. Pronto, Tá? show. Tá bom, Tá gente. bom. Beijão, viu? Então, um beijão, Tudo de bom obrigada. para você. Eu que te agradeço. Igualmente. Pronto, gente. Então, assim, enquanto o Glória vai chegando, eu vou dizer para vocês o seguinte: aquilo que a doutora Nádia acabou de falar, né? Eu tenho um programa chamado Materna. E este programa Materna, ele significa Manhãs Terapêuticas com Nalva Araújo. E é um programa onde eu ajudo as mães aí com exercícios, com reflexões. E agora, nestes Manhãs Terapêuticas com Nalva Araújo, a gente está trabalhando aí a dimensão do desafio eu cuidando de mim. E doutora Nádia, ela trouxe para a gente no primeiro dia de live, tá? Essa importância da mãe se cuidar. E eu quero já deixar, vamos ver se dona Glória entra aí para a gente poder. Deixa eu ver se ela já está pedindo, se ela solicitou. Ainda não, Maria da Glória pode solicitar aí, tá? Enquanto ela chega. Então, eu criei aí o nosso encontro, né, chamado Desafio Eu Cuidando de Mim. Maria da Glória já está chegando aqui, maravilha. Seja bem-vinda, Glória. E esse desafio, Eu Cuidando de Mim, ele está aí numa série muito, muito especial. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui aquela dimensão de que eu preciso... Oi, Maria da Glória, vai entrando aí, Oi, viu? Nalva. Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Vai entrando. Pronto. Pronto. Deixa eu dar Estamos somente aqui. Beleza, deixa eu dar somente aqui os finalmente para você entrar, viu? Pode entrar aí. Você ainda, a sua imagem ainda não chegou, Glória, mas enquanto ela está chegando aqui para a gente, deixa eu falar que esse desafio Eu Cuidando de Mim, ele está trabalhando vários aspectos da nossa vida, né? Então, a gente está trabalhando aí, já trabalhamos aí o aspecto físico, né? O domínio físico, depois trabalhamos o domínio psicológico, trabalhamos também o outro domínio, que foi o domínio onde a gente vai perceber um pouquinho como é que está sendo aí a nossa, digamos, a nossa independência, né? Se eu dependo das pessoas para me locomover, se eu dependo das pessoas para praticamente viver, né? Então, tem essas questões aí. E esta semana eu precisei suspender a dinâmica do desafio Eu Cuidando de Mim, porque é uma semana especial. É a semana do Dia das Mães, e aí a gente está com essas lives também voltadas para o Dia das Mães, nos Manhãs Terapêuticas, tá bom? Então, fica comigo, acontece de segunda a sábado, às 8h38, tá? Da manhã, e a gente faz aí uma manhã bem gostosa,
bem interessante, tá bom? Glória, o seu vídeo não está chegando aqui até então. Você está me vendo? Estou me vendo Tá? no Instagram. No momento eu Estou. não estou te vendo, mas independente disso, vamos lá, Maria da Glória. Eu gostaria que você pudesse se apresentar aí para o nosso público, tá? Para os nossos Sim. seguidores, de falar um pouquinho aí sobre você, falar um pouquinho aí dos seus desafios, né? E também do seu tema, né? Que você vai trazer hoje para a gente. Então, a palavra é sua, viu, Glória? Fique à vontade. Pronto. Obrigado, Nalva, pela oportunidade, né? Nós já fizemos uma live juntas e hoje nós estamos Isso. voltando aqui com esse projeto lindo que você está realizando. E de maneira especial em homenagem às mães, a partir desse mês, né, dedicado às mães, né, com seu workshop que vai acontecer. Então, a gente fica muito feliz em poder participar desse momento com você, né? Como Uhum. você já disse, eu me chamo Maria da Glória, Glória, né, assim, bem simples. Sou licenciada em História, né, atuo na área da educação como professora e estou cursando também um curso para futuramente, um futuro bem próximo, atuar Uhum. como terapeuta. E estamos aqui Isso hoje, mesmo. né? Aliás, falar de mãe, né? Também sou mãe, tenho um Isso, filho gente, já já está quase, esquecendo o principal? um filho rapaz já quase com 14 anos, né? Eu só Uhum. tive um filho, né? Do meu casamento, graças a Deus até então bem, graças a Deus. Então, a gente vai compartilhar, na verdade. Talvez a gente não Isso. traga muitas novidades, mas trazer a nossa experiência, né, como mulher, como mãe, como esposa, para a gente compartilhar aqui, né, a partir do nosso tema, né, esse mãe, né, o nosso tema vai falar da humanidade, essa mãe que é humana, que tem Isso. muitos talentos, mas Uhum. que também tem suas limitações. E a Exatamente. gente vai conversar aqui com muita leveza e lembrar que nós, como mulheres e como mães, nós não Uhum. precisamos ser todos os momentos Mulher Maravilha, Isso né? mesmo. Nós não precisamos a todo momento sermos as todas poderosas, né? Nós não precisamos a todo momento ditar, né? Mandar, dizer, mas a gente precisa, em muitos momentos, mostrar essa sensibilidade, essa humildade, esse ser mulher com leveza, Uhum. onde às vezes no corre-corre do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, a gente vai perdendo um pouquinho disso, porque a gente tem que, muitas vezes, como mulher, dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta do trabalho, dar conta de nós mesmos, né, da nossa vida pessoal, e ainda na Exatamente. nossa família. A gente tem que ser mãe, tem que ser filha. Então, é uma demanda muito boa que a gente tem como mulher, mas a gente tem que aprender a lidar com essas Uhum. situações, com a nossa vida no dia a dia. É isso que a gente vai com a nossa experiência, não muita, mas eu trago aqui, como já disse no início, a minha experiência de filha, de mãe, né, para a gente poder compartilhar, né, com muita simplicidade, essa questão do ser mãe e do ser mulher, né, com muito talento, né, trazendo aquilo que a gente tem de melhor, Uhum. mas demonstrando também a nossa fragilidade, a nossa limitação, não como uma Isso. questão de que somos menores, inferiores, não, mas as limitações nos ajudam a crescer, né? Nos Com ajudam a certeza. ser melhor, nos ajuda a ser mulheres, né, de fibra, mulheres que não desistem da nossa Uhum. missão de mãe, que não desiste da nossa missão na vida. Então, é Verdade. um pouco por isso, né, Nalva? A gente está por Uhum. aqui e eu não vou me cansar nunca de agradecer a você por esse espaço, né, que a Bom. gente vem aqui compartilhando. A gente Né? é que agradece, Glória. Eu que agradeço aí o seu apoio, o seu carinho,
sabe, o acompanhamento que você dá, porque assim, é muito importante para a gente, né, saber que não só as pessoas que não nos conhecem nos dão esse crédito, mas sobretudo aqui, as pessoas que nos conhecem, né? Porque acho que é o maior desafio, gente, vocês que estão aqui no Instagram e vão assistir também aqui pelo YouTube, o maior desafio nosso, muitas vezes, é ganhar credibilidade de quem nos conhece, né? Porque essas pessoas que nos conhecem, que estão pertinho da gente, sabem das nossas limitações, mas também sabem dos nossos talentos. E aí, quando a gente vê que as pessoas que nos conhecem, eles nos dão um voto de confiança, uma credibilidade, aceita o convite para estar aqui, para participar, nossa, isso para a gente é muito crescimento, né? É muito bom isso para a gente. Mas, Glória, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que vocês que estão aqui no Instagram, vocês não vão visualizar os slides, mas eu preparei alguns slides aqui, talvez Maria da Glória ela vai conseguir visualizar, e depois vocês vão lá no YouTube e vocês, por favor, assistam de novo, porque quando Glória trabalha aí, gente, esse tema, né, que mãe, um ser humano de talentos, né, e de limitações, eu tenho, Glória, aqui algumas reflexões, e depois eu gostaria que, se possível, você pudesse aí, digamos assim, compartilhar com a gente também da sua... Como é que diz? Do que você pensa a respeito disso, né? Então, gente, a gente está aí nesse período, né? Quem está aqui quem vai estar depois no Instagram ou no YouTube vai ver. Eu tenho aqui umas reflexões. A primeira coisa, que a gente precisa, e quando se fala de mãe, a gente precisa perceber, descobrir, na verdade, qual é o papel e qual é a influência, as influências, na verdade, profundas que cada mãe exerce no sistema familiar. E o que é esse sistema familiar? Esse sistema familiar são os seus filhos, esse sistema familiar aí, porventura, serão também os seus netos. Esse sistema familiar já vem da sua mãe, da sua bisavó, da sua avó. Então, já é todo um pessoal aí que pode estar, digamos assim, trabalhando, né, dentro desse sistema, e a mãe, ela tem uma influência muito grande na nossa vida. Então, ela exerce essa influência. E a gente precisa conhecer, né, o passo a passo sobre como a gente precisa harmonizar, tá? E vivenciar um novo vínculo emocional entre nossa mãe, nós como filhos, né? A gente ter esse vínculo com nossas mães e nós também, assim, como mães também, a gente criar. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, tem algumas anotações aqui que eu acho bem interessante, Glória, quando você diz que é importante a mãe, ela, digamos assim, ela saber dos seus talentos, né? E ela não se sentir pequena, porque, na verdade, gente, no fundo, a maioria das vezes, as nossas mães, os nossos pais, eles são as figuras essenciais na nossa vida. E eles, sendo figuras essenciais na nossa vida, eles exercem, tá? Na nossa vida, eles exercem, digamos assim, um papel muito grande. E por eles exercerem este papel grande na nossa vida, muitas vezes nós, filhos, costumamos a ver os nossos pais como super-heróis. Só que muitas vezes, quando a gente olha os nossos pais como super-heróis, a gente começa a criar algumas expectativas que os nossos pais, que na verdade aqui a nossa mãe, ela não consegue muitas vezes, ou ela não tem a necessidade de cumprir esse papel. E por ela não ter essa necessidade, nós, como filhos, muitas vezes nos decepcionamos. Aí a gente começa a ver só limitação na nossa mãe. A gente começa a perceber que, poxa, eu não esperava isso da minha mãe. Olha, no caso, quando eu descobri, né, algo muito forte na minha vida, quando eu ainda estava no ventre materno, eu praticamente desmoronou a figura que eu tinha da minha mãe, né, a imagem que eu tinha da minha mãe. Mas por quê? Porque eu não conhecia um pouco dessa questão de que nossa mãe, o nosso pai, eles são figuras, são pessoas normais,
simples, e quando a gente coloca muita expectativa em cima deles, sobretudo da nossa mãe, a gente acaba muitas vezes não valorizando e não olhando aí para as suas, digamos assim, os seus talentos, né? Então, agora eu gostaria que você pudesse refletir um pouquinho como é que Sim, você vê sim. isso no seu dia a dia, você como mãe, você como filha, como é que você vê isso aí? Muitas vezes o filho criar uma expectativa em cima da mãe e praticamente exigir que a mãe seja aquilo que ela nem precisa ser na vida dele. Como é que você vê isso? Nalva, é interessante isso que você coloca. Inclusive, eu estava me preparando para esse momento e eu Uhum. refleti assim, vou falar agora, nesse primeiro momento, como filha, né? Isso. E aí a gente Uhum. vai refletindo, diante do que você colocou, a gente vai percebendo que é difícil para um filho ou para uma Uhum. filha, é muito difícil ter uma imagem realista da sua mãe. Perfeito, isso. É muito difícil, porque a mãe a gente idealiza. Uhum. A mãe a Isso. gente coloca característica nela que de admiração, por esse amor que a gente tem, né, por nossa mãe, por nosso pai, independente de qualquer outra coisa. A gente idealiza a nossa mãe, né, pelo vínculo que a gente tem. Exato. Inclusive, eu escutava alguém falando esses dias que o filho, ele é parte da mãe. Não adianta, Uhum. o filho, a filha, ele é parte da mãe. E em muitos momentos o que a mãe sente, a gente percebe isso quando a gente está com o nosso filho ainda, estamos ainda gestantes, mas mesmo já com os nossos filhos nascidos conosco, a gente vai percebendo isso. O filho, ele é parte da mãe. E a Uhum. mãe sente o seu filho. E isso é a vida, é o natural da vida. Acho que Uhum. por causa desse vínculo, aí a gente, como filho, como filha, a gente tem essa dificuldade de olhar para nossa mãe, ou até mesmo nosso pai também, falando de mãe e pai. A gente tem Uhum. dificuldade de olhar ele ou ela como um ser humano comum, com Exatamente. limitações, como é o nosso tema. A gente Uhum. sempre olha nossa mãe, nosso pai, no primeiro momento, até então na nossa vida, como pessoas extraordinárias, que muitas vezes não têm defeitos, né? Eles são os super-heróis da nossa vida. Esse é o vínculo primeiro que nós criamos do nosso pai, de nossa mãe. E não percebemos, a gente não consegue perceber os reais comportamentos de nosso pai, de nossa mãe. Não percebemos, Perfeito. porque o nosso olhar está como aquele homem, aquela mulher como mãe, de perfeição. E isso é Uhum. natural da vida. Então a gente vai criando tudo isso, né? A gente cria, vamos dizer assim, algo irreal da nossa mãe. Uhum. A gente Perfeito. cria da nossa mãe e também do nosso pai. A gente vai criando isso. E com essa criação de criança, a gente também vai crescendo com isso. E Uhum. aí, Nalva, uma experiência própria. E quando é que isso vai se chocar na nossa vida? Quando é que isso vai fazer com que a gente entenda ou comece a perceber que a nossa mãe é uma pessoa como nós, com suas Uhum. limitações, né? Talentos, né? Crescimento, mas também com limitações. Eu me lembro quando, em alguns momentos, a gente, como filha, a gente sempre tem algo a pedir à nossa mãe. Minha mãe, Uhum. faça isso por mim. Uma coisa pequena. Minha mãe, compre um doce para mim. Aí a mãe, naquele momento, por algum motivo e tal, aí ela vai dizer: Não, eu não vou comprar esse doce para você. Por que, minha mãe, se ela não vai comprar? Porque não é o momento e porque eu não quero. Esse é o Uhum. primeiro choque. Então, se minha Exato. mãe não quer comprar para mim, intimamente, diante daquela imagem que eu criei, talvez irreal da minha mãe, eu vou, né, me choquear, ou seja, vou criar um choque dentro de mim. Né? E aí eu vou fazer o quê? Vou achar que a minha mãe agora talvez não goste de mim, que ela nunca Exato. me disse não e agora ela está me dizendo não.
e aí eu vou entrar em choque, eu vou chorar, eu vou me decepcionar. Simplesmente não é porque a minha mãe disse não que ela deixou de ser minha mãe, mas é Verdade. pelo vínculo que se tem, por essa imagem irreal que a gente cria da nossa mãe, e o primeiro choque é o não que se diz. Pode ser uma pequenina coisa. Quando o primeiro não, né, pode ser quando criança, quando adolescente, até mesmo quando adulto. O primeiro não, talvez a nossa mãe tenha dito outros não de outra forma, mas um não com mais firmeza, isso vai criar esse choque. O não, ele cria o choque de desvincular essa imagem irreal, poderosa, que a gente cria da nossa mãe. Então, é interessante a gente perceber isso. Não sei se é por aí, mas eu estou falando da minha própria experiência. Aí depois a gente vai nos acalmando, a gente vai percebendo que a nossa mãe é essa mulher, não deixa de ser extraordinária para a gente, não deixa de ser especial, mas a gente começa a olhá-la como também uma mulher. E nós, como figura de mulher, né, que somos e também mãe, a gente vai percebendo que a nossa mãe é também essa mulher cheia de talentos, mas também de limitações. Glória, Na eu nossa acho vida. interessante quando você coloca. Sim, Deixa eu te falar uma coisa, abre a tua câmera, tu pode abrir a tua câmera aí do sim. nosso programa? Isso, abre sua câmera aí que eu não estou vendo a senhorita, queremos ver a senhorita, viu? A primeira coisa É, seria essa. A segunda, sim, gente, é que quando Glória, ela trabalha essa dimensão, eu acho tão interessante, Glória, pronto, porque assim, estou te vendo agora. Eu pronto. gostaria de perguntar a vocês o seguinte: será que vocês que estão aqui, tá, pelo Instagram e vamos ver depois, vocês já pararam para pensar que, independente de você reconhecer ou não os talentos da sua mãe, você reconhecer ou não, apontar ou não as limitações de sua mãe, será que você já parou para pensar que esta mãe, ela é a pessoa, ela é a única mãe possível para você? Sabe por quê? Porque a gente se decepciona, não é, Glória? Quando você dizia assim, Sim, muitas vezes a sim, gente olha para nossas mães, pelo que quando elas se posicionam, quando elas nos dão um não, essa coisa toda, e a gente passa a desejar agora ser mãe de outra pessoa, tá vendo? A mãe do meu colega não é assim. A mãe de fulana não é assim. Aí a gente começa a se decepcionar com a nossa mãe. Ah, eu queria tanto que minha mãe fosse parecida com a mãe de fulana, de Beltrana, de certo e tal. E às vezes a gente chega até a falar, né, para nossas próprias mães, né, que a gente desejava sim. muito não ter sido filho delas, por muitas vezes os erros que ela cometeu, as limitações que ela tem. E aí a gente estudando um pouco a figura da mãe na constelação familiar, a doutora Nádia está aqui, ela também estuda comigo essas questões, o que a gente vai perceber é o seguinte: tem uma frase, um texto que eu acho muito propício para hoje, Glória, e eu trouxe aqui para Sim, dizer assim, olha, o que significa a mãe para o filho? Significa que os filhos, eles receberam a vida desta mãe de uma forma específica. Não existe outra mãe, né, muitas vezes, sim, né, para que eu viesse ao mundo. É como se a nossa mãe, ela fosse não, ela é a nossa mãe, ela é o único ser que pode nos dar um sim para a gente chegar a esse mundo. E por assim dizer, e por elas terem feito isso, não nos compete como filhos olhar para suas limitações, apontar os seus defeitos, dizer que bem que minha mãe podia ser diferente, bem que minha mãe podia ser assim, ser assado. Por quê? Porque a nossa mãe, ela é, digamos assim, a melhor pessoa que pôde nos acolher neste mundo da maneira como ela pôde nos acolher. E se assim a gente muitas vezes não precisa mais olhar para os limites, porque aquilo que Glória muito bem colocou. Nossa mãe, nossas mães são pessoas comuns,
pessoas que estão aqui para aprender também, pessoas que estão num processo de aprendizado. Se existe uma expectativa da minha mãe ser diferente, se existe uma expectativa da minha mãe ser melhor, essa expectativa é minha, não é dela. Uhum. Pare para pensar, você que está aqui, você como filho, né? Até mesmo você como mãe, muitas vezes você fica se cobrando porque você quer ser a melhor mãe do mundo, só que você, mãe, muitas vezes esquece que você já é a melhor mãe do mundo. Independente do que aconteceu, independente da tua relação, sabe por que tu é a melhor mãe do mundo? Porque você foi um veículo, você trouxe seu filho ao mundo. Da maneira como você pôde trazer, da maneira como você pôde acolher, você deu um fim para esta criatura, e é para esta criança, e esta criança hoje se tornou um adulto, e ela precisa ver que você é uma pessoa que, assim como ela, também tem limites, tem limitações. Então, Glória, quando você trabalha isso, Sim. eu queria só trazer mais uma questão aqui, é que, gente, se a gente for olhar para nossas mães, vamos olhar para elas, que a nossa mãe, ela só tem um objetivo neste mundo, um objetivo nesse mundo. E esse grande objetivo da nossa mãe é perpetuar o nosso sistema familiar. E nossas mães, elas bem fazem isso, elas sabem fazer muito bem isso, porque elas têm influência na nossa vida. E a influência é tão grande que elas vão aí perpetuando, acertando e errando, mas elas vão fazendo com que o nosso sistema familiar vá se perpetuando, vá crescendo. Então, em vez de a gente olhar para a nossa mãe com um olhar de, digamos assim, de reprovação, de não aceitação, vamos olhar para aquela mulher que possibilitou que hoje eu me tornasse uma mãe, perpetuando o sistema. Então, se eu olho para minha mãe assim, o que ela faz ou deixa de fazer, certo ou errado, não importa. Ela é um ser humano comum. Ela pode errar, ela está aqui para aprender, tanto quanto eu estou, tanto quanto Glória está. Agora, quando a gente olha para nossa mãe dessa forma, aí as coisas mudam. Glória, a palavra está com você. Se você quiser comentar, Pois é. agradeço. E é interessante que a mãe ela tem essa influência Isso. muito forte na vida do seu filho, né? E nesse contexto, nessa vivência. E uma frase bem interessante que eu estava observando é que a forma como tratamos a nossa mãe é a forma de como nos colocamos na vida. Para você ver o vínculo que se tem o filho, a filha, com sua mãe. Exatamente. Então, a maneira com que eu olho o mundo, a vida, eu me coloco diante da vida, isso reflete muito daquilo como eu vejo, como eu me relaciono com a minha mãe. E quando você coloca, Nalva, a questão da mãe que vai perpetuar, né, essa questão familiar, o sistema familiar, eu me coloco numa questão muito comum, né? E digo sempre assim, como meus avós dizem, né? Eles colocam assim, que o esteio da casa, vamos supor, né? A segurança da casa é a mãe. É a mãe, porque a mãe perpetua, a mãe tem o poder de gerar vida, e nós, como mãe e mulheres, sem querer tirar o papel do pai, do homem dentro de casa, mas nós, mulheres, damos um show, né, nessa questão de organização, de condução, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser mulher trabalhadora, de ser professora, de ser terapeuta, enfim. A gente dá um show porque a gente vai perceber que aí nós não somos uma parte da casa, nós somos a parte principal da nossa casa, da nossa família. Por isso que esse vínculo com a mãe, ele se dá a partir, desde o ventre materno, dessa questão da geração da vida. Né? Volto aqui a dizer, não diminuindo
o valor, nem o papel do homem, nem do pai, mas é dar o valor necessário que a gente, como mãe, tem. E a gente abraça isso. Não como uma missão de dor, né, de sacrifícios, mas como uma missão bela, de leveza. Né? Verdade, verdade. Nos dando a oportunidade de sermos mulheres humanas, né, frágeis em muitos momentos, mas com uma fortaleza interior que nos conduz e nos faz conduzir a nossa vida, o nosso lar, nossos filhos, né, os nossos trabalhos, com muita serenidade e segurança. Isso é da mãe, isso é o papel da mulher. E aqui eu quero destacar, além da mãe, né, independente de ser mãe ou não, Nalva, nós somos mulheres. E aqui eu queria destacar, para você ser uma boa mãe, ou assumir a sua missão de mãe, né, como você deseja, ou como, vamos dizer assim, tem que ser, você precisa se descobrir como mulher. Você precisa ser real com você mesma. Por que eu digo isso? Para ser mãe, a gente precisa ser melhor. Ser melhor é o quê? Eu ser e me reconhecer com os meus talentos, com as minhas limitações, como mulher, do que sou, do que tenho e do que posso ser. Então, eu tenho que me descobrir primeiro como mulher para que eu possa ser uma boa mãe. Esse é o papel. Esse é um ponto, para mim, muito importante na vida da mulher. Porque a gente vai percebendo pelas experiências que a gente conversa, né, porque a gente vê dentro do nosso seio familiar ou não, a gente vai percebendo que muitas mães vão dizendo assim, Nalva, eu deixei de fazer isso por causa do meu filho. Eu deixei de fazer aquilo porque eu precisava dedicar o tempo ao meu filho. Lógico que nós precisamos dedicar o tempo aos nossos filhos. E a gente sabe, como mãe, que cada etapa dos nossos filhos, desde o nascimento até a adolescência, que eu tenho um filho adolescente, todas as etapas, os filhos precisam de nós. Mas eles precisam de nós de forma equilibrada. Eles precisam de nós de uma forma segura. E cada etapa da vida nossa e dos nossos filhos tem exigências diferenciadas. E se a gente não aprender a ser a gente mesmo, se a gente não aprender a ser uma verdadeira mulher, a gente não vai conseguir, né, lidar com essas fases, né, dos nossos filhos. Com segurança, com tranquilidade. Eu acho interessante você colocar isso, porque foi uma fala até também da doutora Nádia ontem, né? Sim, que assim, que ela dizia assim, e ela repetiu hoje também, que os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que nós somos, na verdade, sim, né? sim. E muitas vezes, se a gente não tem esse equilíbrio que você está falando assim, se a gente não se dá esse valor próprio, os nossos filhos eles não vão saber se valorizar também. Eles vão achar que a vida é isso aí, né? Que muitas vezes assim, minha mãe tem uma vida assim que é muito de muito sacrifício, é de muito corre-corre, né? É isso e aquilo outro. Então, eles vão se espelhar na gente nisso também. Sim, e a partir do momento em que a gente se posiciona, né, que a gente trabalha isso com certo equilíbrio, a gente vai passar também essa mesma informação para eles. E eles vão perceber que nós somos pessoas que podemos ajudá-los também a perpetuar esse jeito de ser nos seus filhos. É por isso que a mãe, esse tema, ele é tão importante, é por isso que a mãe ela tem uma influência muito grande em todo o sistema familiar. Porque a maneira como você vê a vida, a maneira como você lida com a vida, é a maneira que seu filho vai olhar para você e vai lidar também. A gente trazia alguns exemplos ontem, e eu dizia assim, né? Eu precisei pensar um pouquinho no que a minha filha estava olhando, estava trazendo de mensagem no período em que eu não estava me cuidando, né? E hoje
quando a Sofia vê que a mamãe, né, até dia de domingo está trabalhando, mas é um trabalho tranquilo, a gente dá toda a atenção a ela, né, todo o cuidado, só no momento mesmo que a gente está aqui tudo, ela vai perceber que a mamãe também dela é uma profissional, né, que a mãe dela tem um tempo de ficar com ela, mas tem também um tempo de trabalhar, que a mamãe dela se arruma, que a mamãe dela está bem, que a mamãe dela isso aqui. Então, ela vai trazer isso para a vida dela. Sim, sim. Então, nós como mães, aquilo que você bem fala, nós precisamos, sim, de fato, nos valorizar e não se cobrar tanto, porque, afinal de contas, a gente já deu para eles tudo que eles poderiam ter, e eles precisam ver nós, como mães, dessa forma, da mulher que transmitiu a vida, que deu para ele a oportunidade de estar aqui, e que eles também vão olhar para a vida deles e vão ver que também eles não vão se cobrar, né? Diante de toda uma sociedade que muitas vezes não olha para a mãe como deveria ser, ou a gente acha também que está falando aqui de mães, só que são as mães perfeitas. Não, gente. Quando a gente diz assim, que a gente não pode cobrar das nossas mães, que a gente não pode simplesmente criar uma expectativa, independente daquela mãe, se aquela mãe nos tratou bem ou não na nossa infância, na nossa vida adulta hoje, se nossas mães nos abandonaram ou não. Eu fiz uma live, Glória, um projeto uma vez, para trabalhar essa dimensão, e eu perguntava assim, você consegue amar e perdoar a sua mãe se ela tivesse te abandonado, se a tua mãe tivesse te dado para outra pessoa te criar, será que você consegue amar a sua mãe, independente do ato que ela fez? E foi assim um projeto muito bonito, porque eu atendi muitas pessoas nesse sentido, e muitas pessoas não tinham esse olhar, tá, sistêmico para a mãe, que independente do que ela fez, o que ela teve de maior e de melhor para nos dar foi a vida. Agora, as circunstâncias que a vida trouxe, tá? Neste nascimento, na vida desta criança, na vida desse adulto, compete a mim, como adulto, como adulta, assumir a responsabilidade e mudar aquela história e contar um outro fim. Então, diante disso, a gente percebe que nossas mães são figuras super importantes, independente do ato que elas cometeram, do que elas fizeram, elas são pessoas que merecem ser honradas, independente do que aconteceu. Pode falar. E interessante, Nalva, eu tenho, assim, sempre tive a minha mãe como exemplo até hoje, a gente se convive de forma muito tranquila, muito bem, na questão do diálogo, lógico, com os nossos jeitos de ser, ela tem um jeito, eu tenho outro, mas a gente se dá muito bem. Mas quando você fala da questão, Nalva, desse cuidado, né, de ser mulher, eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou aqui dizendo para a gente nos cuidar e deixar de sermos mãe. Não. É como eu falei, cada etapa da vida dos nossos filhos exige um tempo nosso. Eu mesmo, quando o meu filho nasceu, quando a gente sabe, você que tem Maria Sofia e que tem filhos pequenos, sabe que a gente precisa dedicar um tempo maior para eles. A gente sabe disso. Mas isso não significa que a gente vai nos omitir, deixar de ser nós mesmos. E outra questão importante, quando você colocava aí, quando a gente fala de limitações de mãe, eu percebo assim que a gente, como mãe, tem que exercer não um autoritarismo, mas uma autoridade sobre o nosso filho, uma autoridade que nos leve ao respeito mútuo e uma confiança, né? A partir do diálogo, a partir da compreensão. O meu filho ou a minha filha me vendo como mãe, como especial que sou, mas o meu filho também e minha filha me vendo como um ser humano. Exatamente. Isso humaniza a pessoa. E eu queria aqui perguntar à mãe que nos escuta, ou que está assim, quantas vezes você também se reconheceu humana diante do seu filho? Quantas vezes você também pediu desculpa ao seu filho? E às vezes a gente acha que pedir desculpa é igualar, ou seja, o meu filho
agora vai achar que eu sou igual a ele. Não, você não perde o valor de mãe. Você não perde o seu papel de mãe. Quando você também reconhece a sua fragilidade diante do seu filho e também, em alguns momentos, pede desculpa. Muito pelo contrário, eu acho que cresce dentro da relação mãe e filho e mãe e filha essa confiança. Você não vai deixar de assumir o seu papel de mãe, de orientadora, de escutar, de indicar o caminho, porque você, em algum momento, em alguns momentos, mostrou a sua fragilidade para o seu filho ou para a sua filha. Exatamente. Então, é importante a gente perceber isso quando a gente fala de limitações. E o diálogo com o filho, com a filha, vai criando isso. E dialogar não significa bater papo de igual para igual, no sentido... Outra coisa aqui que a gente se confunde, Nalva, no mundo de hoje. Os filhos querem bater papo, assim, na maneira deles, em alguns momentos, com o seu pai, com sua mãe, como ele bate papo com o coleguinha. Não, Exatamente. é diferenciado. É diferenciado porque a mãe e o pai têm um papel. O diálogo da mãe com o filho, do pai com o filho, é diferenciado do bate-papo dos coleguinhas na escola, no futebol, na academia, no balé. É diferenciado. E, às vezes, nós, como mães e pais, não sabemos orientar os nossos filhos dessa diferença. Bom, meu filho, minha filha, o diálogo e a maneira com que você se retrata com seu colega, com seu amigo, dessa forma. Comigo, que sou sua mãe, eu tenho que exercer o papel de mãe, né? Mas comigo eu crio esse diálogo, mas um diálogo diferenciado, um diálogo de respeito, um diálogo de confiança, mas não um diálogo de uma liberdade sem... como é que eu posso dizer, sem as devidas orientações. Uma liberdade que o filho ou a filha, às vezes, não consegue separar, né? O diálogo, a maneira de dialogar com sua mãe, com seu pai e com seus amigos. Eu digo porque eu tenho um filho adolescente e, em alguns momentos, a gente chama a atenção. Bom, olha, dessa forma não é bom você se dirigir, né, a quem é mais velho, a seu pai, a sua mãe dessa forma. Talvez você possa se dirigir ao coleguinha dessa forma, também com respeito em todos os níveis, mas é diferente. Por quê? Porque vai criar a questão que na constelação familiar a gente escuta, o papel de cada um. Isso, o filho perfeito. Não pode substituir o papel da mãe, ou o filho não pode achar que ele manda, o que ele e que ele pode agir com a mãe de qualquer forma, ou com o pai, ou com os seus avós. De jeito nenhum. Então, qual é o grande desafio de se educar hoje? É esse equilíbrio, que muitas vezes para nós, como mães, isso às vezes é um desafio muito grande, porque a gente às vezes não consegue ver com clareza qual caminho, como indicar, como fazer. Glória, Isso... pode falar. Eu lembrei uma fala agora, mas pode concluir que eu vou falar. Não, mas é dizer isso, que eu estou falando do meu desafio como mãe, e acredito que algumas mães passem por esses desafios também, né? Com o filho, a gente já deixou de falar de como filha, agora a gente fala como mãe. Esse diálogo que a gente precisa, em alguns momentos, realmente refletir, buscar uma luz, né? Buscar um conhecimento maior, para a gente não se perder no caminho e não deixar que os nossos filhos se percam, né? Por falta desse equilíbrio, que tem que ter o equilíbrio familiar. Cada um tem o seu papel na família. Cada um tem a sua maneira de agir e de ser. E o respeito, né? A autoridade do pai é também o respeito do filho, mas com esse equilíbrio. Então, às vezes, neste mundo que a gente vive de adolescentes, como eles mesmos falam, de experimentar as coisas, a gente precisa dialogar
para a gente conseguir ser, né? Não vamos ser as perfeitas, mas quando a gente consegue perceber ou equilibrar essas questões, também vale a pena, né? Com certeza. Glória, você falando isso, me veio assim muito na memória, quando eu trabalhava muito com criança, né? Gente, eu já trabalhei Sim, com sim. tanto público, você não tem noção, viu? A gente já deu palestra nas escolas, a gente já deu palestra para pai, para mãe, para tantas pessoas, né? Porque a gente tem buscado sempre aí atender o maior número possível, né? De pessoas. E Sim, agora a sim. gente está aí com essa demanda agora para mães, né? E quando eu trabalhava muito com crianças e nas escolas, eu sempre tinha, tá, um lema, né? Que os Sim, sim. nossos filhos, na verdade, né? As crianças elas devem ser educadas, elas devem ser acompanhadas com seus pais com amor, respeito e limite, né? Então, quando eu Sim, dou sim. amor, respeito e limite, quando eu amo meu filho, eu respeito meu filho, porque tem muito pai, muita mãe por aí que acha que criança, que filho, não merece ser respeitado. Os filhos merecem, até porque o respeito se conquista, né? Então, se eu não respeito a minha filha, como é que a minha filha vai me respeitar? E dessa questão do limites. E quando Glória trabalha essa dimensão aí do limite, é muito importante, gente, vocês não têm noção de quando os pais agem com os filhos, dando limites, e quando os pais agem com os filhos, digamos assim, não com autoritarismo, como Glória falou, mas com autoridade, no fundo, no fundo, no fundo, essas crianças estão se sentindo protegidas pelos pais. Estão se sentindo amadas pelos pais, queridas pelo pai e pela mãe. E a gente vai aí para essa dimensão, para esse universo aí da mãe, e é justamente isso. Quando uma mãe se posiciona diante do filho, quando Glória acabou de falar aí, né? Então, meu filho, não é por aí, não é dessa forma que você tem que se posicionar para mim, para o seu pai, e com seus colegas também, com muito respeito e tudo. Aquela criança, aquele adolescente, ele está se sentindo amado por esta mãe. Muitas vezes ele não quer nem dar ouvidos, eu acho, poxa, minha mãe já está, né? Que saco, né? Sofia agora aprendeu essa história agora de saco, que saco. Mas, na verdade, no fundo, eles estão dizendo: olha, minha mãe se preocupa comigo, minha mãe olha para mim. Minha mãe está cuidando de mim. É muito diferente quando as mães acham que criar os filhos com liberdade, né? Fala como eles querem falar com a mãe, de você, disso, daquilo outro. Não, eu estou dando liberdade porque eu sou amiguinha do meu filho. Eu quero que meu filho, na verdade, no fundo, você está deixando o seu filho às margens, né? E seu filho automaticamente, a sua filha automaticamente, eles vão se sentir o quê? Desprotegidos. Eles vão se sentir, muitas vezes, que não estão sendo, digamos assim, cuidados como deveria ser, porque nós, mães, somos referência. Nós, mães, somos influência na vida desta criança, na vida desse adolescente, no fundo, na vida dos nossos filhos. E quando uma mãe, muitas vezes, não se posiciona como ela deve se posicionar diante do filho, ela está aí, muitas vezes, proporcionando que esta criança, que esse filho, ele fique à margem. Então, coloca na cabecinha, né, todos nós que assumimos o papel de mãe, mas também já assumimos o papel de filho, que quando nossas mães, elas, digamos assim, seguram a rédea, né, para a gente, é porque ela está nos dando amor, ela está nos dando carinho, está nos dando limites. E limites, isso aí vai servir para que eu possa perceber o meu direito e o direito do outro. Ela está me dando limites porque ela sabe que eu também sou uma pessoa que tem algumas dificuldades, que eu preciso aprender muita coisa na vida. Então, quando você me fala isso, Glória, muitas vezes os desafios, as dificuldades dentro desse tema aí que você tão bem está trabalhando aqui com a gente, muitas vezes os filhos eles têm dificuldades de olhar para a mãe, não é, como realmente essa mãe é. Né? E como é que essa mãe é, e que isso muitas vezes pode trazer assim muitos conflitos. Muitas vezes os filhos eles esperam e eles exigem daquela mãe, né, o que ela não tem para dar e o que ela não pode dar.
Mas muitas vezes esse filho deixou essas expectativas desse filho, cresceu tanto, talvez porque a mãe não deu limites, a mãe não entendia qual era o papel dela, qual era a referência dela, e não mostrou para o filho que, meu filho, eu sou uma pessoa comum, eu já te dei tudo que eu podia te dar. Se você tem uma expectativa a meu respeito, essa expectativa é sua, não é minha. Eu não tenho o dever de te dar, ou também eu não preciso dar aquilo que você muitas vezes está me pedindo, porque muitas vezes, Glória, digamos assim, existem brigas, né? Brigas entre uma vida toda, entre filho, pai, mãe, tudo. Por quê? Porque aquilo que você disse, muito interessante, e eu trouxe também essa reflexão, porque muitas vezes a gente olha para os nossos pais ou para nossa mãe, não como uma pessoa real, mas como uma pessoa ideal. E aí eu pergunto aquilo que Glória perguntou no início. Você olha hoje para sua mãe como uma mãe real ou uma mãe ideal? Porque se você olha para sua mãe como uma mãe ideal, automaticamente o que vai acontecer? Você vai passar a ver a sua mãe, a criar expectativas em relação a ela que não são boas. E você vai se frustrar. E sua mãe vai continuar, digamos assim, correndo, sabe? Para assumir suas expectativas, para dar tudo aquilo que você quer, mas você construiu uma mãe ideal, que é muito diferente da mãe real. É como se a gente, Glória, tivesse, digamos assim, quando a gente olha para o nosso pai, a nossa mãe, a gente tem a dificuldade de separar, né, o nosso pai do homem e a nossa mãe da mulher. A gente esquece de ver a nossa mãe como mulher. A gente esquece de ver o nosso pai como homem. E aí, isso resulta o quê? Em dificuldades, em relacionamento afetivo. E muitas vezes, né, esses relacionamentos afetivos, muitas vezes, começam a nos afetar nos vários níveis da nossa vida. Mas por quê? Porque eu não olho para minha mãe como uma mulher real, uma mulher que tem talentos, mas uma mulher que tem limitações, uma mulher que errou muito, mas uma mulher que também acerta muito. Então, eu preciso ver que a minha mãe, a sua mãe, elas estão aqui como a gente, para um aprendizado de vida, né? E aí, Glória, eu vou falar isso e depois eu deixo que você faça também suas considerações finais, porque, gente, quando nós estamos trabalhando aqui essa dimensão aqui, o que acontece? Quando eu não aceito a minha mãe, né, é a mesma coisa do que eu brigar com a realidade. Eu brigo o tempo todo com a realidade no momento em que eu não aceito a minha mãe, né? Então, esta briga com a realidade, com o real, com aquilo que é real da minha mãe, que na verdade não é ela que tem que mudar em nada, eu é que tenho que mudar como filha, o jeito como eu olho para ela, na verdade isso vai criar dificuldades, e criando dificuldades, muitas vezes, a gente passa a não aceitar as nossas mães, só que, na verdade, quando a gente não aceita a nossa mãe do jeito como ela é, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos nos excluindo, nós estamos aí negando a nós mesmos, negando uma parte da gente. Né? É muito interessante a constelação familiar, quando ela trabalha essa dimensão de que pai e mãe, eles precisam, né? Nós precisamos acolher eles como eles são, porque quando a gente não aceita, é como se nós também estivéssemos não aceitando nós como filhos. Porque se eu faço parte dela, se eu sou a essência da minha mãe, se eu nego a minha mãe, eu estou negando a minha própria essência. E isso é uma reflexão muito profunda, porque muitas vezes esse filho que nega a mãe, né, ele está negando e excluindo uma parte de si mesmo. E excluindo essa parte de si mesmo, o que acontece, gente? Ele começa a ter dificuldades na vida. Já parou para pensar quantas pessoas paralisam, né, na sua vida profissional, na sua relação com seu esposo, na sua criação com seus filhos, porque essa pessoa aí não acolhe a mãe, não aceita a mãe do jeito como ela é, não olha para esta mãe como uma pessoa real.
Então, a gente precisa só perceber um pouquinho, fazer essas reflexões, e é um tema, assim, muito vasto, Glória, esse tema é muito Sim, sim, vasto, sim. sabe? Sim, E a sim. gente precisa olhar, gente, talvez o melhor presente, olha só o que eu vou te dizer aqui, com isso eu encerro a minha fala e deixo Glória dar aí as considerações Sim, finais, sim. ou talvez o melhor presente é que, como você tem uma relação harmoniosa com a sua mãe, né, mesmo quando muitas vezes, né, pode existir muito conflito, eu acredito que a forma que você tem, o presente que você tem para dar à sua mãe aqui, é você enxergar a humanidade dela. Enxergue a humanidade da sua mãe. Não importa o que ela fez, não importa como você veio ao mundo, não importa muitas vezes se tua mãe no início quis te abortar, não importa se tua mãe te abandonou. O que importa é que você olhe para aquela pessoa, para aquela mulher, né, enxergando a humanidade dela. E quando nós podemos olhar, tá? Quando a gente pode olhar, né, para aquela mãe, a gente vai lembrar, sabe o quê? Que aquela mãe um dia também foi criança. Olhar para ela como a criança que ela foi, e talvez a infância dela não tenha sido nada bonitinho, não tenha sido nada legal. E sua mãe é aquilo que ela tem que dar para você, é o que ela tem para dar para você. Por isso que a gente tem que olhar a nossa mãe com a humanidade que ela tem. Porque quando a gente trabalha isso, nós trazemos para o coração, para o nosso coração, na verdade, quem ela realmente é. E se a gente faz isso, gente, eu acredito, né? Nós iremos aí passar a aceitar com consciência, né? E fazer o Sim. possível, né? Para que esta mãe, ela seja aquela mãe, para mim, que ela sempre foi no dia que ela decidiu me dar um sim. Aí eu pergunto para vocês, será? Será que nós, será que eu, Nalva Araújo, será que Glória Carneiro, Nádia, que está aqui, né? E vocês que estão aqui no Instagram, eu vou deixar uma perguntinha para você. Será que nós conseguimos cultivar novamente a sensação de nós sermos pequenos em relação à nossa mãe? De nós sermos pessoas pequenas em relação à grandiosidade desta mulher que nos trouxe ao mundo? Será que nós somos capazes de olhar para essa mãe, né, para a realidade dela, para a humanidade dela e dizer: mãe, eu te tomo nos meus braços, eu te aceito do jeito que você é? Fica a pergunta, a Glória é contigo agora, para a gente fazer nossas considerações finais. Diante disso aí, dessas colocações que você acabou de fazer, Nalva, eu lembrei assim que eu estou fazendo também uma experiência muito interessante, né? Eu Uhum, falo como experiência de filha para mãe. isso. Nas constelações familiares, a gente ressignifica alguns momentos da nossa vida e principalmente com os nossos pais. Uhum, E eu venho fazendo assim uma prática bem interessante. Todos os dias eu agradeço pelos meus pais, né? isso. A gratidão ela dá assim um sentido magnífico para a nossa vida. Uhum, Então assim eu venho assim tomando, se assim falando, tomando os meus pais, agradecendo os meus pais, né? Por tudo que eles me fizeram ser, né? uhum, E somente pela vida que eles me deram, né? Então, minha mãe, meu pai, venho trabalhando tudo isso. Então, essa prática de agradecer todos os dias, pela minha existência a partir deles. uhum. Então, isso é muito forte. Se você, todos os dias que você amanhece, você agradece, logicamente, por você ser quem você é, né? Do seu corpo, de ser mulher, de tudo que você tem, mas principalmente pelos seus pais, né? Pela sua Perfeito, mãe. perfeito, Isso Glória. vai ressignificar muita coisa quando você acolhe os seus pais como eles são.
né? Você não Uhum. vai olhar aqui se são bonitos, feios, se errou, se não errou, quantas vezes eles erraram, não. Mas simplesmente você vai acolhê-los porque eles foram aqueles que te deram a vida, que trouxeram Exatamente. você para essa existência. Isso já Isso aí. basta, né? Isso aí Uhum. já basta e a gente não precisa mais nada. Tem um livro, Nalva, só para concluir, Pode falar. me parece que o autor é Isamitiba, Quem Ama Ah, Educa. isso. Uhum. Isso. Quem Ama Educa, ele vai dizer, quando você falava da questão, só retomando um pouquinho, quando você falava da questão dos limites, lembrar Uhum. que o amor incondicional é nós que sentimos pelos nossos filhos, esse amor incondicional. Mas a gente vai educando os nossos filhos e eles vão aprendendo a nos amar. Exatamente. Lógico que já existe esse amor nato dessa ligação de mãe e filho, mas Uhum. o filho ele aprende a amar, porque esse amor incondicional talvez ainda não seja muito claro nos primeiros anos de vida, né, naquela questão toda. Então ele vai aprendendo a nos amar. E Isso. esse amor vai acontecendo a partir das nossas afirmações, da nossa maneira de ser com os nossos filhos. Né? Uhum. Uma coisa bem prática que até hoje eu venho fazendo esse exercício, né, com a criança, com adolescentes. A gente, como mãe e pai, tem muita dificuldade, às vezes, de dar limites e, às vezes, de dar, vamos dizer assim, as tarefas, colocá-los no aprendizado da vida, né? Porque nós, como mães, eu como mãe, a gente tem a tendência de sempre dar pronto, de sempre fazer para o nosso filho, né? Uhum. E a gente explica e faz e acha que está ensinando. Talvez não. O fazer, o ensinar, é dar a ele e dar a ela, criança, adolescente, até adulto, dar a ele e dar a ela, o poder de aprender. Dar o Uhum. poder de aprender é o quê? Uma coisa bem simples. Quando a gente está ensinando os nossos filhos ou a nossa filha, o nosso filho a arrumar o seu quarto, a arrumar a sua cama. Quantas e quantas vezes nós, como mães, devido ao corre-corre, devido ao nosso trabalho, devido, muitas vezes, como a gente diz, à nossa falta de tempo, a gente vai lá e arruma o quarto, arruma a Uhum. cama do nosso jeito, e tira do nosso filho esse aprendizado dele ou dela fazer aquilo, Uhum. do jeito dela. Verdade. Né? Uhum. Orientar é ensinar, mas deixá-lo e deixar ela fazer. Né? E é Perfeito. importante se submeter o seu filho a isso e ter essa paciência dele começar ou ela começar a arrumar o seu quarto, a sua cama do jeito dela. Depois eles encontram a perfeição com a nossa ajuda. Uhum. Mas quando a gente o faz ou faz por eles, a gente tira a oportunidade deles serem pessoas que muitas vezes conquistam ou têm que conquistar algo na sua vida. Perfeito. E então essa a dica que a gente dá, que eu faço essa experiência, e nem sempre aprovar. Aprovar tudo não significa que é amor. Uhum. Aprovar tudo para nosso filho, porque a criança, o adolescente, o jovem, ele precisa entender que na vida nem tudo vai ser aprovado. E quem tem Uhum. que ensinar a eles somos nós. Perfeito. Então, o não, como eu disse, o não vai fazer parte. Né? O não vai fazer parte. A desaprovação, em alguns momentos, faz parte. Né? Porque se a gente não desaprova, a vida vai desaprovar. Então, é Perfeito. importante a gente entender isso. A própria vida vai ensinar o nosso filho, mas nós, como mães, temos sempre que dar um passo à frente nesse ensinamento e nesse aprendizado juntos. E, Beleza. para concluir a nossa fala, Nalva, eu Uhum. gostaria de deixar aqui algumas dicas bem rápidas para nós que somos mães, viu? Para você, Maravilha, Nalva, fica à Ney, Maria vontade. Sofia, para Isso, mim, que também estou nesse caminho de aprendizado sempre. E destacar, quero mandar um abraço aqui para minha irmã Érica, ela que é mãe, né? E isso. aquela mãe que adotou seu filho e que age com muito amor, né? Ressignificando esse amor maravilhoso,
né? Ela não gerou no seu ventre, mas gerou para a vida, está gerando para a vida. Isso é magnífico, é uma experiência que ela tem e que contagia também a nós, a nossa família. Então, dedicar esse momento também, como mãe, a ela também, essa mãe toda especial. Né? Beijo, Eriquinha. Que gerou pelo amor. Né? Uhum. Então, as dicas. Vamos lá para as dicas. Olha, não, vamos para as dicas. Você precisa dar 12 abraços de Maria Sofia por dia? Uau, acho que eu dou 24. Toda hora eu abraço. Por quê? Porque o abraço, ele ressignifica, né? E a gente vai percebendo que o gesto, ele fala muito mais do que a palavra, do que o dizer, né? Então, às vezes, o abraço, um gesto de carinho, ele vai ressignificar muita coisa. Vai ressignificar o medo, vai ressignificar a raiva, vai ressignificar a distância. Então, aqui, ó, o ideal é você dar 12 abraços diários na sua filha ou no seu filho, né? Por quê? 4 vezes a gente abraçando poderia ser até necessário, sabe? Mas se a gente abraça 8 vezes, a gente já tem uma manutenção maior, né, nesse amor. E se a gente abraça 12 vezes, a gente está construindo para o maior crescimento do mundo, dos nossos filhos. Nossa! Que mega dica! E aqui dá uma ressalva aqui, eu que sou mãe de adolescente. Os adolescentes, às vezes, eles não gostam muito, sabe, de abraço, de beijo. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Lógico que a gente não vai forçar o nosso filho, a nossa filha, tá nos abraçando. Mas é interessante que esse abraço aconteça a partir de uma intensa conversa, né, de uma atenção necessária pela vida dele, pela vida dela. Essa atenção de dizer assim, bom, eu me importo com isso que você está passando, eu me importo com isso que você está sentindo. Então, e abraçar, lógico, sempre que possível. Eu estou falando por causa da questão da fase. Isso. Dica 2, Nalva. Vai lá. Brincar juntos. Brincar juntos. Brinquem juntos. Essa sensação de estar bem, né? Em meio também às birras, às brigas, né? Levar em tudo isso um pouquinho de humor, um pouquinho de leveza. Então, esse brincar juntos não significa somente eu deixar um tempo para brincar, mas esse brincar juntos é fazer com que a birra, com que as brigas, com que as zangas se tornem leveza em alguns momentos, né? Levar um toque de humor em tudo isso para que a vida fique mais leve com seu filho ou com sua filha. Dica 3, deixe a tecnologia de lado um pouco. Esse é um grande desafio, porque nós estamos vivendo nesse mundo virtual. Verdade. Mas é necessário a gente deixar um pouquinho de lado a tecnologia para a gente ter esse aconchego, né, humanamente falando, com os nossos filhos. Dica 4, entender os momentos de transição. A gente tem que estar atento como pai e como mãe. Um bebê tem suas necessidades. Maria Sofia, com 2 anos, já não tem mais a necessidade de um bebê. Judson, meu filho, já não tem mais a necessidade de uma criança de 6 anos. Né? Então, assim, a gente entender, né? Buscar entender bem esses momentos de transição dos nossos filhos. Dica 5, dedique tempo exclusivo para cada um dos seus filhos. Vocês sabiam disso? Quem tem mais de um filho, eu só tenho um. Helenalva, por enquanto, só tem Sofia. 3? Não! Tá bom. Desculpa. Mas entender, ó, Nalva, aqui a dica. 15 minutos por dia para cada filho, de forma individual. Maravilha. Isso vai criar um vínculo maior entre a mãe e o filho, vai levar a um maior conhecimento. Isso não significa que você vai deixar o outro ou a outra de lado, mas é conciliar e dizer assim, cada filho, nenhum é igual. Todos têm sua particularidade. Todos têm o seu jeitinho, um é mais quieto, outro é mais tranquilo, outro é mais agitado. E esses 15 minutos por dia que você dá individualmente a cada um, vai fazer com que você conheça melhor o seu filho e a sua filha. Vai fazer com que você aprenda a lidar com as birras entre os irmãos. Vai aprender a lidar com cada desenvolvimento do seu filho, de maneira bem particular. Então, 15 minutos por dia para cada um, quem tem mais de um filho. Né? Deixe que o seu filho chore. Essa é a dica 6. Deixa ele chorar. É preciso chorar.
Não precisa, às vezes a gente como mãe tem aquela coisa, dá um aperto no coração, aconteceu algo, ou a gente brigou e ele começou a chorar e a gente tem logo aquele aperto de dizer, ai meu Deus, não, deixa chorar, faz bem em alguns momentos. Que lindo. Dica 7. Aprenda a ouvir, a demonstrar empatia e interesse pelo que ele fala, pelo que ele que ela fala. Por que falar? Por que essa dica, Nalva? Porque no corre-corre, no mundo da internet, do trabalho, às vezes nossa filha chega, mamãe, me diga isso, e a gente já está respondendo. Tá bom, meu filho? Tá, eu escutei, tá certo. É isso mesmo. Não deu atenção. A gente acha que deu, mas não deu. Dá atenção é demonstrar empatia e interesse. E demonstrar empatia e interesse é olho no olho. É parar, olhar e dar a verdadeira atenção. Não é simplesmente uma resposta de sim ou de não, de pode e não pode, mas que você não para, não olha nos olhos do seu filho ou da sua filha. Dica 8, vá com calma e viva o momento. Essa dica 7 vai unir da dica 8. Então, esse dar atenção, essa empatia, vai dizer o quê? Calma, pare, viva o momento. O seu filho está precisando de você agora. Entenda isso. Para que ele também possa te entender em teus momentos. Dica 9, outra coisa, dê valor à hora de dormir. Isso é muito especial. A hora do descanso, a hora de poder, né, se deitar, a hora de poder fazer o ritual, vamos assim dizer, para esse descanso noturno. É muito importante, né, para o seu filho que é adolescente ou para a criança. E a última dica é dizer, esteja sempre presente. Esteja com seu filho, evite deixar que os problemas de trabalho, não só os problemas de trabalho, ou até a roupa que tem que lavar, né? O banheiro que tem que lavar, a roupa que tem que passar, não deixe que esses afazeres, que os problemas, que as lutas diárias, deixe você ficar longe do seu filho. Esteja sempre presente. Viva, sinta a emoção do seu filho e da sua filha. Abrace sempre que for possível. Então, o abraço aqui está em todos os momentos. Mas sinta a emoção. Dê a devida atenção. Se ele chora, se ele sorri, dê risada com ele. Se ele precisa chorar, chore um pouquinho com ele. Entenda o momento. Se está com dúvida, também. Então, estar presente. Viver o presente com seu filho. Porque o presente, daqui a 2 horas, já vai ser passado. Então, essa mulher é importante tudo isso. Então, assim, Nalva, já finalizando esse momento, dizer assim, foi o que a gente trouxe como um pouquinho da nossa experiência como mãe, como filha, e um pouquinho dessas dicas também é o que a gente vai construindo, né? A gente não vai dizer que vai conseguir tudo de vez, mas a gente vai construindo no nosso aprendizado de mãe, de filho, de filha, né? Nessa família, nesse emaranhado de família, em que, no fundo, tudo isso é para a gente construir somente o amor. Exatamente. Valeu, Glória. Gente do céu, olha, quem gostou, dá coraçãozinho aí, porque essas mulheres vieram com tudo, viu? Nossa, eu estou muito feliz, muito realizada aí, viu? Sim. Por essas minhas convidadas, elas estão assim, sabe, trazendo cada reflexão, cada questão assim, que me deixa assim impressionada. Glória, gratidão mais uma vez por você aceitar, por você se preparar, por você trazer essa belíssima reflexão aqui, tá? Para essa semana que é tão importante para todas nós, mães, filhas, filhos, né? E eu quero, gente, aqui só dizer para vocês que amanhã a gente continua, tá? A gente continua com os nossos encontros, e amanhã, olha só, já passou por aqui a doutora Nádia Martins, hoje Glória passou aqui, tá? Por nós. Amanhã, gente, nós temos aí a presença de doutora Isleane, né? A doutora Isleane, ela vai refletir o tema conosco. Eu também odiava a minha mãe. Será? Que romântico, né? A gente refletir um tema desse em preparação das mães.
Pois é, então vamos Muito saber o forte. porquê que ela odiava a mãe dela, como ela resolveu essa questão, como é que ele está hoje, ela, a mãe dela, porque é importante. Quantos filhos dizem isso? Eu odeio a minha mãe, eu não quero nem saber, eu preferia ter uma outra mãe, eu não queria nem ter te conhecido. Vamos participar amanhã dessa live com a doutora Isleânia, tá? Que ela vai nos ajudar muito. Ela é uma médica cubana, ela está aqui no Brasil, né? Deixou sua filhinha lá, tá? Para estar aqui atendendo aqui no Brasil, e ela vai compartilhar conosco. E em seguida a gente terá aí a Edilene Rocha, né? E a Edilene Rocha vai trabalhar o tema aí, ser mãe de adulto e de criança. Um pouquinho disso que Glória trouxe para a gente também, mas que ela vai refletir conosco. Em seguida, a gente, na quarta-feira, nós teremos aí Karina Mello, uma jovem muito linda, e ela vai refletir o tema aí, por que sua mãe nunca será sua amiga? Por que será? O que ela vai trazer para a gente? Fica atento. Em seguida, a gente vai ter na quinta-feira, vamos estar aqui com Joana Moraes. E Joana Moraes, ela vai ter um tema assim bem legal, bem desafiador. Ela vai dizer: você comete esse erro básico na relação entre mãe e filho? De qual erro será? Quais são os erros que a Joana vai trazer aqui para refletir com a gente? Eu acho interessante você como mãe, você como pai, você como filho, você perceber aqui quais são esses erros. E na sexta-feira, tá? A gente vai refletir aí com uma família, né? Vem aqui para a nossa live uma família, é a família de Lucimara Ronque, é a família Ronque, e ela vai trabalhar justamente aquilo que é o nosso tema, né? E o tema dela vai ser como me curei e assim harmonizei todo o meu sistema familiar. E a gente vai estar trabalhando essa dinâmica aqui, o passo a passo sobre como harmonizar e vivenciar um novo e poderoso vínculo entre mãe e filho. Então, gente, essa é a nossa programação para essa semana. Quero muito que vocês estejam, que vocês venham, mas eu vou fazer o convite que no sábado, tá? Se dê um tempinho, se oportunize, esteja conosco no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Agora venha com vontade, venha para ficar, venha para você refletir algumas questões comigo. Eu vou fazer um workshop pequeno, mas um workshop onde eu vou trabalhar algumas ferramentas, eu vou trabalhar algumas questões, eu vou trabalhar uma dinâmica que você pode surpreender a sua mãe, ou você, como mãe, pode surpreender o seu filho no domingo, Dia das Mães. Eu tenho certeza que você vai amar e eu tenho certeza que vai entrar para a sua história, tá bom? Então, participe, faça a sua inscrição, vai lá no meu Instagram, entra no grupo Vínculo Materno e lá eu disponibilizo a inscrição, o link para você se inscrever, tá bom? Para você participar conosco desse workshop 100% online, 100% gratuito. E no final eu vou dar uma mega oferta para você, para que você possa passar o melhor Dia das Mães da sua vida. Tenho certeza que você vai gostar. Glória, um beijo no seu coração. Gratidão Beijo, a Bárbara. todos vocês que estiveram aqui, tá? Gratidão aí mais uma vez à doutora Nádia, a todas vocês que vêm participar. Até amanhã, 8h38 da manhã, eu entro com Materna, Manhãs Terapêuticas com Álvaro Araújo, e à noite nos vemos às 20h30 com a doutora Isleânia. Eu também odiava minha mãe. Beijo no coração. Chega, Tchau, tchau. Gratidão, estamos juntas. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu desligar. Coisa chata. Deixa eu desligar aqui.